E se o Jin-Woo nunca escondesse a tela azul no hospital? E se o medo de virar uma cobaia fosse engolido pelo desespero de salvar a mãe? O que acontece com o jogo do arquiteto quando o mundo ganha uma arma bancada pelo Estado? Tudo muda logo depois do massacre da masmorra dupla. Jinshu aproxima o cristal de mana do peito do garoto para checar um possível duplo despertar. A pedra brilha fraco, só que, em vez de mentir, Jin-Woo levanta a mão trêmula e aponta direto para o ar vazio. Ele revela a existência do sistema para a associação e faz uma proposta. Ele vira um soldado oficial, desde que o governo pague o suporte de vida da mãe dele. Na história original, o medo de virar experimento isolou Jin-Woo de quase todo mundo. Somado ao trauma, as punições do sistema e as ameaças contra a família, isso empurrou o garoto para escolhas cada vez mais frias, inclusive matar humanos quando foi encurralado. Mas nesta linha, o garoto assustado ganha o peso do Estado nas costas. A escuridão não desaparece. Ela nasce com outro alvo e outro código moral. O arquiteto perde a vantagem de moldar Jin-Woo no isolamento total. Bora descobrir o que muda. Como a gente viu, Jin-Woo entrega o jogo no quarto do hospital. Ele descreve a tela azul pro Woo. Ele detalha a punição fatal das missões diárias e faz a proposta. Ou a associação banca o suporte de vida da mãe dele, ou ele morre por falhar com o sistema. Na história original, o medo de virar cobaia calou a boca do garoto. Só que aqui, Jinshu percebe o terror genuíno daquele caçador Hanki e liga direto para o topo. Go Gun-hee não compra a história só por intuição. Jinshu leva relatórios, horários das quests, exames do hospital e a sobrevivência absurda na masmorra dupla. Aí o presidente decide visitar o quarto pessoalmente, porque aquilo pode ser fraude, ameaça nacional ou milagre. Jin-Woo decide falhar na missão diária de propósito na frente deles, avisando que o portal de punição vai sugá-lo exatamente à meia-noite para a zona de penalidade, e aceita repetir testes físicos e o do cristal de mana por vários dias. O valor mágico sobe, quebrando a lei absoluta do mundo deles. Gun-hee até sente algo estranho, mas a prova incontestável vem desses dados. Então Gun-hee autoriza um contrato provisório de Black Ops da associação. Nada de liberdade total. Hospital da mãe pago, proteção 24 horas e isolamento das guildas privadas. Em troca, Jin-Woo vira um projeto estatal monitorado, treinado e escondido do público. Jin-Woo desaba na cadeira de plástico, esconde o rosto nas mãos e chora de puro alívio. O pesadelo financeiro finalmente sai das costas dele, mudando as regras do jogo. A partir daí, a necessidade de entrar em raids suicidas por dinheiro perde força. Jin-Woo ainda precisa lutar, upar e obedecer ao sistema, mas agora faz isso sob uma estrutura oficial. Ele não vira um aventureiro desesperado, vira uma arma do Estado em treinamento protegido. Com o Estado bancando o garoto, a rotina vira outra. Jin-Woo agora sobe de nível apenas em masmorras de baixo risco, totalmente isoladas pela associação. Ele rasga um monstro C-Rank com uma adaga básica enquanto, do lado de fora, agentes de terno anotam o tempo de abate em pranchetas. Sem o desespero financeiro, Jin-Woo nem procura raids extras. Ele nunca chega a conhecer Dong-suk ou receber a oferta para aquela raid mercenária. Pior para Dong-suk, a equipe de Jinshu já monitora contratações suspeitas ao redor do projeto secreto. Ele agradece o convite com um sorriso educado, vira as costas e entra no carro blindado do governo. O mercado paralelo perdeu o cliente. Na história original, a falta de dinheiro jogou Jin-Woo nessa mesma caverna, onde ele foi traído e forçado a fatiar caçadores para sobreviver. Aquele banho de sangue, na história original, acelerou a frieza do Jin-Woo e ensinou que humanos podiam ser tão perigosos quanto monstros. Aqui, essa lição não some para sempre, mas deixa de acontecer cedo, no escuro de uma masmorra e sem apoio institucional. Dong-suk recruta outro caçador fraco para preencher tabela, e Jinho entra achando que comprou uma experiência segura. Quando a traição começa na Caverna das Aranhas, os guarda-costas do seu pai intervêm para salvá-lo. Com isso, Jinho acaba ficando na guilda da família sem nunca conhecer o Jin-Woo. Dong-suk sai vivo, perde parte do minério como prova e foge para um buraco jurídico antes de virar cadáver. O ponto importante é outro. Ele não morre pelas mãos de Jin-Woo, então o Hank S. Dong-suk continua nos Estados Unidos sem uma vingança pessoal contra o protagonista. Assim, o predador não nasce daquela carnificina específica. A força de Jin-Woo continua crescendo, só que amarrada a uma ideia diferente: proteger civis, obedecer protocolos e usar a violência como última linha de defesa. Tudo parece seguro, até a próxima prova privada do sistema.
Só que a falsa segurança tem limite. O arquiteto por trás do sistema não precisa sequestrar um portal público para pressionar Jin-Woo. Ele já controla quests, instâncias e recompensas ligadas ao jogador. Quando percebe a associação virando um amortecedor, o arquiteto decide intervir e muda as regras do teste para algo que protocolos humanos não sabem classificar. Durante uma bateria de exames da associação, uma chave surge no inventário de Jin-Woo com um contador agressivo. Missão de mudança de classe. Entrada obrigatória. Falha punida. Jin-Shu tenta suspender tudo, mas não existe gate público para fechar. A instância nasce da chave, centrada no jogador. Jin-Woo se recusa a ativar aquilo sozinho, e a associação mantém curandeiro, pesquisador e contenção colados nele dentro do perímetro físico do teste. Quando a chave gira, eles não entram como raid autorizada, são capturados como variável de pressão, porque estavam perto demais do jogador no disparo. Lembra que o jogo foi desenhado para selecionar um vaso capaz de suportar a herança do Monarca das Sombras. Ele não precisa controlar as leis de todos os gates. Basta criar provas particulares onde vantagem política, dinheiro e escolta deixam de significar segurança real. Um garoto pacífico, bancado pelo Estado, ameaça ficar poderoso sem passar pelo mesmo isolamento brutal que o teste esperava. Então o sistema aperta onde dói. Não dominando o governo inteiro, mas transformando a presença dos técnicos ao redor de Jin-Woo em peso moral dentro da prova. A Job Change Quest começa como uma sala fechada, não como um portal da associação sequestrado. O laboratório ao redor de Jin-Woo é engolido pela instância e vira um salão imenso de pedra. Do lado de fora, Gunny vê só as câmeras apagarem e entende que perdeu contato, não controle do mundo. Ygritte surge do escuro em alta velocidade. O Cavaleiro Vermelho ignora o caçador e desce a espada gigante direto num pesquisador desarmado. Jin-Woo se joga na frente da lâmina. Ele bloqueia o impacto absurdo com a adaga, cospe sangue e tem os ossos esmagados para salvar o civil. Na história original, Jin-Woo sobreviveu a essa luta movido por pura sede de sangue e instinto assassino. Só que aqui, ele levanta com o corpo quebrado só para garantir que os engravatados atrás dele saiam vivos. Ele afunda a adaga no olho do cavaleiro e derruba o chefe, mas é só o primeiro passo. Para proteger os civis e extrair a sombra, ele precisa resistir à horda. A extração de Ygritte acontece, mas a sombra nasce marcada por essa escolha. Para Jin-Woo, aquele cavaleiro não é só a primeira peça de um exército. É a prova de que seu poder precisa funcionar como escudo antes de virar coroa. Enquanto isso, o mundo humano reage. Com o Estado bancando tudo, a associação tenta manter o Jin-Woo o mais seguro possível, longe de qualquer ameaça. Por isso, entre testes oficiais e missões autorizadas, a ideia era que ele tivesse uma rotina tranquila e totalmente controlada pelo governo. Ou pelo menos era o que se pensaria. Para burlar essa proteção, o sistema reage criando headgates artificiais para forçar a evolução dele pelo trauma. A escolha cobra preço político. Cada dia gasto juntando ingredientes para a mãe é um dia em que Gunny precisa explicar por que a arma secreta do país está resolvendo uma prioridade privada. Mesmo assim, ele autoriza, porque quebrar a confiança de Jin-Woo seria perder o projeto inteiro. Quando a água sagrada da vida finalmente acorda a mãe dele, o segredo fica mais difícil de esconder. Vazamentos sobre cura impossível, ganhos físicos e masmorras exclusivas chegam às guildas coreanas. O Japão também percebe a movimentação e passa a exigir voz total na próxima operação de Jeju. O perigo agora não vem do sistema fabricando um portal público, e sim sabotando a segurança de Jin-Woo. No exato segundo em que ele entra num gate comum com a equipe da associação, o sistema age. O portal azul se transforma num Red Gate, a saída some e a armadilha se fecha. Preso ali, o sistema dispara uma quest privada obrigatória contra ele. A ilusão de que bastava esconder Jin-Woo atrás de crachás e relatórios é estilhaçada. O Estado não criou aquele risco, mas também não consegue blindá-lo. A interferência do sistema e do arquiteto provou que o Estado não pode protegê-lo de deuses. Se a Coreia quer levá-lo a Jeju, terá que assumir isso diante de aliados, rivais e câmeras. Sem a paranoia do lobo solitário, a invasão a Jeju vira xadrez internacional antes de virar massacre. O Japão exige comandar a operação, alegando frota, logística e experiência. A Coreia resiste, porque revelar Jin-Woo como trunfo estatal significa admitir que escondeu uma arma humana por meses. As guildas coreanas também reagem mal. Bak, Choi e os outros aceitam lutar ao lado dele, mas não querem virar figurantes de uma operação militar. Jin-Woo entra na reunião em silêncio, e a simples presença dele muda o tom.
Ninguém mais negocia Jeju como missão comum. Gun-hee usa Jin-woo como carta diplomática sem entregar a coleira. A Coreia aceita a cooperação japonesa, mas mantém o garoto sob comando coreano e com prioridade de evacuação dos caçadores nacionais. Essa decisão salva prestígio, irrita aliados e coloca um alvo enorme nas costas dele. Na ilha, a estratégia reflete essa tensão. Jin-woo avança com Baek e Choi, espalhando sombras como barreira viva ao redor dos aliados, enquanto observadores japoneses medem cada movimento. Então o céu escurece e o Rei das Formigas pousa procurando justamente o elo mais vulnerável. Jin-woo entra na frente e bate de frente com a criatura. Ele luta quase como um escudo humano, engolindo os impactos mais pesados para manter os outros vivos. Na história original, Jin-woo chegou no final do massacre, sozinho, e atropelou a formiga sem precisar se preocupar com danos colaterais. Só que aqui, o instinto de salvador cobra o preço. Jin-woo hesita um mies e vira o rosto para jogar uma poção de cura no Baek. É a brecha exata que o Rei das Formigas queria. O monstro ignora o garoto, cruza o campo num piscar de olhos e empala Min direto no peito. Jin-woo explode em fúria, trucida a criatura e extrai Bero das cinzas logo em seguida. Mas quando a poeira abaixa, ele olha para o chão e vê o estrago feito. Como resultado, o custo da sua humanidade é cobrado. Min morre mesmo assim. Daqui em diante, o arquiteto decide arrastar o garoto para o inferno. Depois do castelo demoníaco, da mãe finalmente acordada e do trauma de Jeju, Jin-woo continua subindo até atingir o nível 100. A tela do sistema pisca em vermelho e entrega a convocação que ele temia: voltar ao templo de Cartenon, onde tudo começou. Em vez de descer sozinho para o inferno, ele ainda tenta confiar na instituição que escolheu. Jin-woo avisa a associação, mostra a mensagem e entra na masmorra dupla escoltado por Gun-hee e pela elite do governo, mesmo sabendo que protocolo nenhum venceu o sistema até ali. As portas de pedra batem nas costas deles. A estátua de Deus abre aquele sorriso macabro e o arquiteto desce do altar. Só que a fúria do anjo de 6 asas muda de alvo na mesma hora. O criador do sistema fareja a aura de um governante brilhando dentro do presidente. O teste de sobrevivência vira uma execução sumária. As estátuas gigantes ignoram o Jin-woo completamente. Elas marcham como uma avalanche de pedra e lâminas direto para esmagar o velho. Na história original, Jin-woo lutou essa batalha sozinho e focou apenas em sobreviver ao teste sádico do criador no mano a mano. Mas aqui, ver o coração de Gun-hee falhar pelo corpo frágil ao tentar usar seu poder de governante é o limite. Jin-woo entende que brincar de escudo humano não serve contra deuses e a coleira do estado arrebenta. Ele explode num rastro de luz roxa. Com os olhos vazando pura escuridão, o garoto decepa o braço da estátua a milímetros do rosto do Gun-hee. O impulso não para por aí. Ele cruza o salão num piscar de olhos e fatia o arquiteto em dezenas de pedaços. O sangue do anjo mancha a pedra fria do altar. Gun-hee assiste a carnificina em choque absoluto. O presidente finalmente enxerga o predador implacável que dormia debaixo daquele uniforme de funcionário público. O arquiteto morre engasgado no próprio sangue, crente de que o projeto falhou. Só que Ashbourne sorri nas sombras. O monarca escolheu esse garoto justamente pela fúria cega de proteger os seus. Diante da elite coreana, Jin-woo toma o controle do sistema e herda o Coração Negro. Só que a cena não parece uma promoção militar. Parece o nascimento de algo que o Estado ajudou a alimentar, mas já não consegue comandar. Avançando para a invasão dos monarcas. Com Jin-woo operando publicamente como trunfo do governo, os monarcas sabem onde a pressão dói mais. A guerra bate na porta da associação, não para tomar um país por decreto, mas para quebrar a estrutura que deu apoio ao herdeiro de Ashbourne. Silla admira o coração institucional da defesa coreana. O monarca do gelo ignora as ruas e foca no topo do prédio. Ele estilhaça as janelas de vidro do escritório presidencial e entra pisando duro. O alvo dele é o velho que bancou o garoto desde o início. Na história original, Gun-hee morre por estar ligado aos governantes e chamar a atenção dos monarcas. Aqui não é destino fixo, mas estratégia. Ele continua sendo vaso de um governante, rosto da associação e âncora emocional do Jin-woo. Para Sillad, é o alvo perfeito. Gun-hee queima a própria força vital para segurar o monstro e proteger o futuro do Jin-woo. Por alguns segundos, o escritório vira um campo de gelo e luz dourada. Só que a diferença é grande demais. Sillad atravessa o peito do presidente e joga o corpo no chão. Jin-woo usa a troca de sombras e surge na sala exatamente tarde demais. O ar congela ao redor dele.
No tapete rasgado, está o homem que pagou as contas da mãe, protegeu seu segredo e transformou sua maldição em dever público. O garoto absorve o golpe em silêncio absoluto. Só que ele não sai quebrando tudo para caçar os assassinos como um vingador solitário. A fúria dele é engolida por um dever muito mais pesado. Jin Shu e a elite da associação arrombam a porta do escritório em ruínas. Eles olham para o corpo do presidente e logo depois para as costas de Jin Woo. A continuidade formal ainda passa por Jin Shu, mas a estratégia de sobrevivência do país acaba girando ao redor daquele garoto em silêncio. Jin Shu assume o comando institucional da associação em crise, enquanto Jin Woo vira o centro operacional que todos consultam antes de mover caçadores, evacuações e sombras. Ele não ganha coroa nem cargo político. Mesmo assim, na prática da guerra, nenhuma defesa coreana funciona sem sua decisão. Finalmente, a poeira abaixa nos escombros da guerra contra Antares, com governos inteiros contando mortos e cobrando respostas. Então os governantes descem do céu rachado e oferecem o cálice da reencarnação. A promessa é tentadora: voltar no tempo, salvar Min, Gun-hee e milhares, apagando a dor daquela linha inteira. Desta vez, a recusa não vem de frieza, vem do custo. Jin Woo entende que resetar tudo também apagaria a memória coletiva, devolveria a humanidade à ignorância e recriaria o isolamento que permitiu aos deuses moverem pessoas como peças por tanto tempo. Na história original, Jin Woo usa o item mágico para proteger todos. Ele reinicia o tempo, esconde a magia do mundo e assume a guerra inteira nas costas, como um deus solitário lutando no escuro para que ninguém mais precise lembrar do horror. Mas nesta linha, o líder escolhe manter a história ferida e consciente. Ele aceita carregar mortos que ama sem apagar a memória do mundo. A humanidade não ganha inocência de volta, ganha responsabilidade, tratados difíceis, preparo militar e a chance de nunca mais depender de um salvador invisível. Só que o mundo não aceita Beru e Igris desfilando em Seul sem medo. Países exigem controle e limites para o exército das sombras. Jin Woo aceita transparência mínima, colocando Beru e Igris em posição de sentido com braçadeiras oficiais da associação, mas recusa entregar suas sombras a qualquer governo. Aquele garoto assustado que quase morreu chorando na masmorra dupla chega ao topo sem precisar ser moldado apenas pelo isolamento. A escuridão ainda existe dentro dele, poderosa e perigosa, mas o mundo inteiro vê que ela pode obedecer a um código de proteção. No fim, o lobo solitário não desaparece por fraqueza, ele é substituído por outra imagem. Jin Woo continua sendo o predador mais assustador do planeta, só que observado por aliados desconfiados, amarrado a acordos imperfeitos e apontado para fora da humanidade. O que sobra é um escudo poderoso, não uma paz limpa.